Olá, meus queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que essa tarde, que daqui a algumas horas já vai ser falado não só boa tarde, mas também boa noite. Como eu sei que alguns sempre me vê neste momento, durante a tarde, alguns me vê também à noite, já deixo a você meus cumprimentos de uma boa noite com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a você, meu querido, que já me acompanha já há alguns meses, desejo a você que Deus fale profundamente ao seu coração. E como neste domingo nós vamos, sentar à mesa, e eu gosto muito quando tem a palavra que fala: em memória de ti partiremos o pão. Sim, vamos celebrar, vamos ser gratos, vamos adorar com aqueles que estão comigo no domingo, que é a minha família, como alguns já sabem, mas também aqueles que através desta live, da transmissão que estamos fazendo do nosso culto familiar, com certeza esses também estarão nos acompanhando e sentando à mesa. É muito simples, querido. Pode ficar tranquilo que quando estiver mais próximo, vou orientar, vou falar como você pode fazer para participar conosco da ceia. Falando nisso, qual é a origem da ceia do Senhor na Bíblia? Até porque muitos falam ainda Santa Ceia, mas para aquele que é um bom leitor, para aquele que mergulha na palavra, para aquele que estuda, para aquele que pesquisa, com certeza já sabe que essa tal Santa Ceia não está na Bíblia. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Você sabia? Pois é, o objetivo é esse: eu transmitir da parte do Senhor uma palavra revestida com poder celestial. Gente, qual é a origem da ceia do Senhor na Bíblia? Poderia até colocar assim: qual é a origem da Santa Ceia do Senhor na Bíblia? Mas não tem. Então eu coloco aquilo que realmente a Bíblia me dá base. Qual a origem da ceia do Senhor na Bíblia? Eu não sei se você já parou para meditar, para refletir, mas a Bíblia, sim, sempre a palavra do Senhor, ela é o nosso guia, ela é o nosso fundamento. Para mim ela é o fundamento apostólico, para mim ela é o fundamento que eu não abro mão, da qual eu pratico, da qual eu ensino e busco sempre responder através da própria palavra. Questões que às vezes nós não temos que falar a minha linha de pensamento, minha forma de pensar, eu penso assim. Não, a Bíblia, se ela pergunta, ela tem resposta. Querido, por exemplo, não sei se você já leu, mas a Bíblia nos mostra claramente a origem da ceia do Senhor. Os evangelhos, gente, olha, os evangelhos sinóticos, eles descrevem em detalhes a celebração da primeira ceia. Você não sabia? Pois é. A própria Bíblia responde. E onde está escrito isso? Aí que vem a parte que eu mais gosto, né? É dizer para você, já que tem essa pergunta, aonde está a resposta. Por exemplo, você já leu Mateus capítulo 26, a Bíblia, e o verso 26 ao 29, lá revela. Mateus capítulo 26, o verso 26 ao 29. Por que eu digo isso, gente? Porque aqui você vai achar a resposta. Mas se você voltar até um pouquinho antes, se você pegar Mateus 26, do 17 ao 29, fechou. Você vai estar fundamentado nesta pergunta. Por quê? Porque lá vai falar da última Páscoa e ceia. Se você prestar atenção, quando você pega esse tópico nos originais, não vai ter. Então alguém querendo enfatizar este momento tão solene, tão maravilhoso, quis colocar algo que até hoje, por costume de força, a gente fala Santa Ceia. Mas a verdade
na palavra do Senhor, você não vai encontrar isso. Nós temos que começar a entender uma coisa importante. Nós saímos de Roma, estamos rumo à Nova Jerusalém. Nós somos libertos do Egito, estamos rumo à terra prometida. Isso é só para quem é espiritual. Para quem não tem entendimento espiritual, tem certeza que pode até nesse momento colocar até um questionamento. Por quê? Porque até aqui, quando eu coloco aqui a última Páscoa, olha que coisa interessante. E no tópico e Santa Ceia, mas quando você pega os correlatos, aquilo que é falado, aquilo que você pegar até, gente, que eu não me separei, mas se a gente pegasse até o original, que eu tenho uma Bíblia, que é trilingue, ela traz a tradução tanto no inglês, tanto no português, como no próprio original grego. É aonde a gente tem que tomar um certo cuidado, ok? Mas vamos lá, vamos mergulhar um pouquinho no Você Sabia? A Bíblia, ela nos mostra claramente a origem da ceia. Eu já estou respondendo, que está lá em Mateus capítulo 26, verso 26 ao 29. Você quer mais uma referência? Marcos capítulo 14, verso 22 ao 25. Ou Lucas capítulo 22, versículo 14 ao 20. Na sequência, para você, meu querido, que ama a palavra do Senhor, na sequência, o Novo Testamento, por exemplo, também nos mostra a observância da ceia do Senhor nos primeiros anos da igreja cristã. Isso você encontra no livro de Atos, pode ir lá, capítulo 2, tá? Verso de número 42, capítulo 20, verso 7 e 1 Coríntios, capítulo 10, verso 16, ou ainda, se você preferir, 1 Coríntios, capítulo 11, verso, olha que coisa linda, 23. Por isso que eu chamo a atenção, tudo que eu falo, tanto no Café com Deus de manhã, ou agora que é o Você Sabia, é para te ajudar, para nos ajudar, mergulhar e ter interesse muito mais na palavra do Senhor. É aí que está o segredo. Eu amo, não sei você, mas eu amo quando realmente eu mergulho e começo a ter entendimento das coisas, dos segredos do reino dos céus. Amém? Por isso, querido, que Deus te abençoe. Olha que coisa interessante. Hoje, para a glória de Deus, temos aqui o Carlos Mendes, meu primo. Deus te abençoe, meu primo. Glória a Deus, a paz do Senhor, que o Senhor venha lhe abençoar, que o Senhor venha lhe guardar, que o Senhor venha lhe proteger, a você e todos os meus primos, minha família, logo ali, gente, né? Se não me falha a memória, eu espero que ele não saiu de lá, em Brasília. Também a Ângela, Deus te abençoe, Ângela, paz. E é verdade, eita glória, como ela está falando. E hoje conosco a nossa irmã e professora, também mestre na palavra, minha irmã Rosenils. Que Deus abençoe. E claro, né, gente, como vocês já sabem, sempre me apoiando, sempre intercedendo, sempre orando, a minha esposa bispa Noemi Simões. Ah, se eu não vou falar, claro que eu vou. Aleluia, amém? Então vamos lá, vamos continuar, vamos mergulhar mais um pouquinho, porque esse assunto é um assunto que nos chama a atenção. E como nós vamos, no domingo agora, sentar à mesa em memória do Senhor Jesus, é a ceia. Eu senti no coração de falar um pouquinho sobre isso. Bom, gente, a ceia do Senhor, ela foi instituída, olha bem, na noite, meu Jesus, na noite em que Jesus Cristo foi traído. Você pode ver que eu mudei um pouquinho, porque mexe comigo quando a gente começa a ter esse entendimento. A ceia do Senhor, ela foi instituída na noite em que Jesus Cristo foi traído. A Bíblia diz assim: e respondendo Judas, o que o traía, e disse: porventura sou eu, Rabi? É uma pergunta que ele faz ao Senhor Jesus. E ele disse: tu o disseste. E quando comia, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo.
e tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei de todos, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Eu dou glória a Deus, eu digo aleluia, graças a Deus, em memória de ti, oh meu Deus, Rei eterno Jesus Cristo, partiremos o pão. Entende agora? Está lá em Mateus capítulo 26, o verso 25 a 28 que eu acabei de ler. Aí vem uma pergunta, gente, vem uma pergunta. Muitos até têm entendimento, mas qual é o significado da ceia? Qual é o significado da ceia? Você vê que eu estou corrigindo, porque eu venho de um costume lá atrás, muitos anos. E até minha filha, que muito eu ensinei, e ela simplesmente, ela deu um toque e falou assim, tipo, pai, mas você mesmo falava Santa Ceia. Eu falei, pois é, filha, mas uma hora a gente aprende. Nós saímos de Roma, não estamos mais lá em Roma, estamos agora rumo a Nova Jerusalém. Nós saímos do Egito, estamos agora rumo à terra prometida. Glória a Deus. Para quem é espiritual, está entendendo, vai entender o que eu estou falando. Gente, a ceia, se você não sabe, vem agora o que eu mais amo. A ceia, ela é a recordação do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao participarmos, sabe, da ceia, nós lembramos o indescritível, oh aleluia, amor de Deus por nós, ao entregar seu Filho como sacrifício no seu, no meu, no nosso lugar. Jesus Cristo, querido, Ele deu, sim, Ele deu, Jesus deu sua própria vida em favor de seu povo, para redimi-lo de seus pecados, mas a ceia do Senhor é muito mais, eu digo, a ceia do Senhor, ela é muito mais do que uma simples lembrança, e eu concordo plenamente. Ela, gente, representa a realidade da obra da redenção e assim um meio de graça. Continuo dizendo mais para você, querido. A ceia do Senhor também, por exemplo, é um momento especial de comunhão. Sim, é um momento especial de comunhão da igreja. Ei, você é igreja. Nós somos a igreja, aleluia. Então, é um momento especial de comunhão da igreja, onde, claro, fica evidente a participação dos discípulos do Senhor Jesus como membro do corpo de Cristo e a manutenção do crescimento espiritual de cada cristão na ceia do Senhor. O redimido. Quem? Sim, você, eu, nós. O redimido se alimenta espiritualmente de Cristo. Eu daria glória a Deus. E eu vou dar glória a Deus, aleluia. Porque cada vez que você tem entendimento, muito mais você, ao chegar o momento solene do culto ao nosso Deus, aleluia, em memória de ti, partiremos o pão. E este mês, muitos vão celebrar nos seus próprios lares, louvar a Deus sobre a Páscoa. Vamos falar da Páscoa, da passagem. Por isso que eu falei, nós saímos do Egito rumo à terra prometida. Não temos mais nada que nos prenda no Egito. Ou você tem? Se você tem, espera um pouquinho. Deus tem uma palavra para você. Oh, aleluia. Gente, junto comigo, vamos mergulhar mais um pouquinho na palavra, já que é o você sabia? Muitas pessoas, elas interpretam, por exemplo, a ceia do Senhor de uma forma errada, por não ter conhecimento, por não entender que a própria Bíblia, ela responde. Por que eu digo isso? Há muitos anos atrás, sim, há muitos anos eu lembro
que eu falei sobre esse assunto a vários jovens. Eu ministrei a vários jovens. E nessa classe, uma classe linda, com mais de 40 jovens, coisa mais linda essa classe. Eu falei sobre esse assunto que hoje eu quero trazer à tona para que você aprenda. Por que eu comecei a falar? Muitas pessoas interpretam a ceia do Senhor de forma errada. Por exemplo, elas defendem que a cada realização da ceia, o sacrifício de Jesus é repetido. Ei, você sabia disso? Alguém já alguma vez fez esse comentário para você? Presta atenção. Mas muitas pessoas interpretam a ceia do Senhor de forma errada. Ponto. Elas defendem que a cada realização da ceia, o sacrifício de Jesus é repetido. E esse tipo de entendimento é chamado de transubstanciação. Quase não sai, mas esse é o nome. Transubstanciação. Eu lembro que para falar sobre esse assunto, como eu falei várias vezes essa palavra, porque eu não estava acostumado com ela. E aí que vem a questão. Você já ouviu falar sobre transubstanciação? Pois é, quem defende esse assunto que eu vou comentar aqui rapidinho com você, diz que nesse momento o sacrifício de Jesus é repetido. Peraí, repetido? Como assim repetido? Tô entendendo. Mas ele já não morreu? Já. Ele já não falou lá na cruz, tetelestai, está consumado? Já. Então, mas ele já não ressuscitou? Ressuscitou. Ele não está vivo? Está vivo, glória a Deus. Como se repete? Como? Não estou entendendo. Vamos entender junto. Por isso que eu amo esse Você Sabia. Então, quem defende o que eu acabei de falar, a doutrina da transubstanciação, aí você tem que entender que tem muita gente que não saiu, que não entendeu, não compreende. Hoje nós temos uma oportunidade de entender, compreender e glorificar ao Rei Jesus. Por quê? Pois diz que supostamente, quem defende essa doutrina, pois diz que supostamente o pão e o vinho se transubstanciam, literalmente, transubstanciam literalmente no corpo, literalmente, presta atenção no que eu estou falando, literalmente no corpo e no sangue de Jesus. Gente, porém, essa ideia não tem base, não se encontra base, não tem base bíblica alguma. A interpretação bíblica correta diz que a ceia é uma recordação. É uma recordação do quê? Do sacrifício redentivo de Jesus na cruz. E não uma repetição dele. No ato da transubstanciação diz, até porque quem defende e aonde se pratica só tem o direito à hóstia, ou seja, ao pão. E naquele momento que se pega a hóstia ou pão, naquele momento acontece o milagre, que no próprio pão já se contém o sangue de Jesus. Por isso que eles defendem que toda vez que entrega uma hóstia, que entrega um pão, acontece ali um milagre que naquele pão já tem o sangue de Jesus Cristo. E aí vem a repetição. Só que a Bíblia não ensina assim. Tanto que se você ler, eu espero em Deus que você leia. Eu espero em Deus que você não fique só me ouvindo, mas que vai lá nos endereços que eu estou falando. Tanto que Mateus capítulo 26, do verso 17 ao 30, você acha base, porque eu estou ministrando, lhe falando sobre Você Sabia? Pois bem, gente, sobre esta questão ainda tem algo a lhe dizer. Vale a pena ressaltar que não é necessário nenhum novo sacrifício. O sacrifício de Jesus, uma vez realizado,
é suficiente para o perdão dos pecados. O sacrifício de Cristo não perde validade com o tempo e não necessita de repetições ou de complementos. Agora eu digo como a Ângela falou aqui, aleluia, e completo, glória a Deus, aleluia. Aí vem uma questão que eu tenho que trazer à tona. Na ceia tem elementos. E esses elementos da ceia do Senhor foi apresentado pelo próprio Jesus Cristo. Por exemplo, Jesus apresentou os elementos que simbolizam o seu sacrifício. O pão e o vinho. O pão e o vinho. O pão simboliza o seu corpo partido. E o cálice simboliza seu sangue derramado como nova aliança lá na cruz. E aí que a gente tem que sempre entender e compreender. Passou disso, e se passou disso, se começa a colocar outras coisas, a gente tem que vir na palavra e ficar com a palavra, não com essas situações que muitos se renovam e inovam. Tome cuidado. Estou mostrando o que a Bíblia ensina e o que está na palavra do Senhor. Como já foi dito, algumas tradições cristãs interpretam elementos da ceia de forma equivocada. A igreja reformada não aceita tal interpretação, pois não existe base bíblica para defendê-la, queridos. Assim, na celebração da ceia do Senhor, o pão continua sendo pão. Vou repetir. Assim, na celebração da ceia, o pão continua pão e o vinho continua sendo vinho. Aleluia! Agora vem outra questão melhor ainda, para que você continue comigo mergulhando nessa palavra que é revestida com poder celestial. Você sabia? Porém, simbolicamente, o pão e vinho, que representa o corpo e o sangue de Cristo, ao comer, olha bem, do pão e tomar do cálice pela fé. Aleluia. Como é? Sim. Pela fé. O discípulo cristão participa da comunhão em Jesus e se alimenta, presta atenção nisso que eu vou falar agora, e se alimenta espiritualmente dele. Meu Deus, aleluia. Glória a Deus. Por isso que é importante você ter entendimento, você compreender. Agora, gente, vamos pensar um pouquinho. Pensa, vou deixar essa. Eu não queria comentar, mas eu vou comentar. A ceia é para quem? Porque se a ceia, vamos pensar um pouquinho, vou deixar você pensar. Não vou responder, vou deixar você pensar. Se a ceia justamente é para o pecador, é para aquele que tem entendimento que nós somos pecadores lutando contra o pecado. Aí tem muita gente que não tem entendimento, não buscando perdão, não confessando diante de Deus, não admitindo. Aí ela fala, hoje eu não vou tomar, não vou participar da ceia, porque eu estou em pecado, eu pequei. Peraí. Então, naquele dia da ceia, por exemplo, no domingo agora eu vou celebrar a ceia. Para quem não sabe, eu vou celebrar a ceia. Alguns terão o privilégio de me acompanhar online e querendo participar um pouquinho mais para frente, eu vou dizer como você pode participar. Mas pense comigo, a ceia justamente é para aquele que tem entendimento, que uma vez se alimentando de Cristo, porque o que Jesus levou sobre ele na cruz? Ele levou os meus, seus, nossos pecados. E a Bíblia diz que ele conquistou tudo que ele conquistou na cruz. É direito de quem? É direito nosso. Eu deixo de participar, eu deixo de me alimentar espiritualmente. Como é que eu vou ficar? Forte ou fraco? É aí que está a questão. É uma coisa para você pensar. É uma coisa para você... Eu não vou lhe responder, eu quero que você pense. Eu quero que você busque resposta, porque a Bíblia tem resposta. Porque eu estou dizendo fazer você pensar. Aí vem outra questão. O que deve ser usado na ceia? Gente, o que deve ser usado? O que já foi comentado. Se passar de alguma coisa que está fora da Bíblia, temos que tomar cuidado, porque aí já está fora de base bíblica. Mas é o pão e o suco de uva. Agora você pode até perguntar, como muita gente pergunta, mas vem cá, naquela época lá,
como é que era o suco? O suco era o vinho, oh, era vinho, aquele vinho fermentado, né? Aquele vinho que deixava assim, sei lá, de repente a gente um pouco muito que alegre. Como é que era o vinho? Tinha álcool, era fermentado? Querido, a questão é o seguinte, se você nunca leu, anote aí. Lucas capítulo 22, Lucas 22, o verso 18. O que diz lá? É muito fácil o que diz lá. Porque vos digo, lá está falando assim, porque vos digo que já não beberei do vinho, do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Porque às vezes as pessoas, elas querem se colocar numa situação, não, mas Jesus ele bebeu vinho, ou seja, o vinho fermentado, e que não sei o quê. Como que nós, como cristãos, como que num culto de ceia, vamos beber vinho, né, com álcool, etc. Gente, calma. No texto não especifica se era suco, olha, de uva, ou suco de uva, ou vinho. O que Jesus apenas aqui dentro, que Jesus aqui, ele fala, ele comenta e ele deixa registrado, não beberei do fruto da vide. Jesus apenas que dentro do cálice havia fruto, ou fruto da vide. Logo, pensa comigo, logo bem assim, determinar que se foi utilizado por Jesus era suco fermentado ou não, a gente vai ter que começar a entrar aqui num caminho que às vezes ninguém vai entrar num acordo. Então, no meu ponto de vista, até hoje, é suco de uva. Ok? É suco de uva. Agora, deixa eu terminar com você você sabia. E você pode deixar suas perguntas, você pode interagir conosco, você pode fazer um comentário, você pode, além de fazer um comentário, como muitos já fizeram, um aleluia, um glória a Deus. Queridos, aqui nós podemos interagir. Eu estou orando a Deus que de repente a gente pode iniciar até uma escola bíblica, sabe, dominical de mestres. Tô orando, de repente, nós vamos criar aí algo que fala, ó, nós vamos todos juntos aprender. Mas, gente, quando eu falo aprender, não significa só eu falando. É a gente interagindo, é a gente compartilhando, é a gente perguntando, é a gente fazendo como todos nós fazemos, como temos interesse de aprender a palavra. Eu entendi, não compreendi, pode explicar e etc. Ok? Bom, vamos lá. Gente, alguns intérpretes, só para você, se você não sabe, alguns intérpretes, considerando, por exemplo, os aspectos da cultura da época de Jesus Cristo, eles afirmam que se tratava, olha bem o que eu vou falar, que se tratava de vinho fermentado. Agora outros, por isso que eu falo que eu não vou ter um caminho desse, outros interpretam, por exemplo, que acreditava que por se tratar, do período de Páscoa. Olha só como eu amo a palavra. Por quê? Mateus 26 e verso 17 fala da última Páscoa. Pega essa agora e descansa no Senhor e não entra em perguntas que não pode trazer muitas vezes esclarecimento ou edificação. Alguns intérpretes, considerando os aspectos da cultura lá, da época de Jesus, afirma que se tratava de vinho fermentado. Outros intérpretes acreditam que por se tratar do período da Páscoa, qualquer fermentação era proibida. Você fica com qual? Eu, como falei já, né? Já acabei falando, suco de uva. Eu defendo o suco de uva. Amém? Que Deus te abençoe. Receba aí o meu abraço. Se Deus permitir, amanhã, gente, eu retorno com Café com Deus. Todos os dias estou fazendo live. E à tarde, depois das 15 horas. Oh, meu querido Alex, que Deus venha te abençoar. Ele está dizendo amém, boa palavra. Sim, meu querido, quando a palavra é palavra do Senhor, ela é sim, é maravilhosa, ela nos edifica, ela nos faz mergulhar, aprender e ter mais maturidade espiritual. Nos ajude, esteja conosco, que você que ainda vai me ver à noite, que Deus também te abençoe e te aguarda amanhã, ok? Amanhã depois das 8,
ou até um pouquinho antes eu aviso, sempre eu dou um toque, entrando com a live, e aí você, junto comigo, vai mergulhar na palavra, tá bom? Um beijo no seu coração, que Deus abençoe a cada um, sabe? Como está dizendo aqui, tá, a bispa, olha o que ela deixou. Essa prática é também um memorial da exposição de Cristo na cruz, uma prática de comunhão entre os cristãos, um testemunho da morte de Cristo em seu favor, um meio pelo qual os cristãos, aqui eu vou ter que chamar um pouquinho, porque ela colocou algo que aqui cortou, que os cristãos são eu não entendi, bispo, ao final, que são desafinar, não apareceu, vamos ver se entra. Ah, entrou, glória a Deus, olha só, rapaz, ela colocou um comentário enorme para a glória de Deus. Então vamos lá, vamos ler. Ela colocou aqui, tô tentando ler, agora que eu comecei a ler, vamos concluir, porque aí senão não posso sair. Tá? O que é que você tá falando, bispo, para mim terminar a live, pro povo se alimentar com essa palavra? Eu tenho que entrar e corrigir, é desafiado, saiu desafinado. Tá, então seria o desafiado, o que mais, bispo, você tá falando? Aqui, entendi. Desafiados, olha bem, a examinar suas vidas espirituais. Amém? Ela vai corrigir a palavra aí, mas para que você entenda. Queridos, é isso que eu quero. É você comigo interagindo. Amém? Não é só eu falando. Eu gosto de falar. Eu amo falar da palavra, mas também gosto quando a pessoa participa, como ela diz um glória a Deus, que ela está entendendo ou que ela não está entendendo. Até mesmo se eu citar, olha o que eu vou lhe dizer, algum endereço equivocado, você me alerta. Eu falo, olha, o versículo é esse, o capítulo é aquele, porque às vezes na emoção, na alegria, a gente acaba falando alguma coisa que quando você vai falar, ué, mas ele falou isso, mas não é. Aí você me ajuda. Amém? Beijo! Shalom, glória a Deus. Amanhã eu retorno com Café com Deus. Fiquem com Deus, queridos.